Esse é o fato relevante que pouca gente está comentando, mas aqui pode estar a chave para encontrarmos se a empresa tem condições de fazer um novo pagamento de dividendos referente ao exercício social do ano de 2024. Afinal de contas, a empresa fechou o acordo definitivo com o poder público no Brasil para a reparação integral do rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Ponto esse que foi levado em consideração o desempenho da Vale, mas notem só, está datado para o dia 24 de outubro. Mostrando que realmente esse fato relevante saiu depois, o que comprova que no momento que a empresa definiu seu desempenho do terceiro trimestre do ano de 2024, ela contou com algumas premissas. Mas o acordo com o poder público ficou mais interessante, responsabilizando mais a Samarco e dividindo a participação com a BHP. Em outras palavras, ficou mais barato para a Vale. Afinal de contas, os valores são 100 bilhões de reais de pagamentos parcelados ao longo de 20 anos ao governo federal, 32 bilhões de obrigações a serem feitas pela Samarco exclusivamente, incluindo aqui iniciativas de indenização individual, ressarcimento e recuperação ambiental, e outros 38 bilhões de reais. E observe que aqui está em reais, porque muita gente fez confusão em relação aos valores, porque estavam em dólares, parte dos valores em reais. Então notem que 38 bilhões de reais, que são valores investidos em medidas de remediação e compensação, chegando então ao valor de 170 bilhões de reais. Mas o que aconteceu? Bem, o mercado caiu no índice futuro do minério de ferro no mundo, fazendo com que as cotações desmoronassem até os 100 dólares e 10 centavos. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, forçando também que a Vale tivesse o mesmo movimento. Notem que a Vale com Vale 3, na periodicidade semanal, que equivale a dizer que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico do TradingView mesmo que estamos observando, está desde março de 2023, onde apenas na última semana do dia 11 de novembro, as ações chegaram a cair 6,25%. E não por coincidência, observem o que está acontecendo. Já tinha trazido essa região de suporte de preços para a nossa comunidade há muito tempo atrás, mostrando que a análise técnica funciona. Então, observem aqui que as ações realmente sentiram essa região de suporte até os R$ 56,73. Afinal de contas, o fechamento do último dia útil da semana passada, ou seja, da semana do dia 11 de novembro, ficou em R$ 56,84, praticamente em cima dessa região de suporte de preços mais relevante que eu tinha trazido para a nossa comunidade. Sendo que recentemente eu trouxe um aviso aos acionistas explicando justamente sobre esse cenário da Vale, mas se você que realmente quer entender tudo o que está acontecendo agora com a companhia, você precisa assistir o Fique Preparado, que saiu há pouco mais de 2 semanas atrás. E é por isso que os acionistas precisam aprender também a fazer dividendos sintéticos. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal agora, ainda mais com a abertura do grupo VIP. Afinal de contas, eu trouxe nesse vídeo aqui como que eu fiz 15 mil reais em dividendos utilizando a Vale e a Bradespar, mesmo sem anúncio de pagamentos. É claro, a Bradespar acabou de anunciar e eu vou receber também. Mas esses 15 mil reais, eu cheguei a demonstrar no vídeo quanto eu consegui receber com as minhas próprias notas de corretagem, um dividendo sintético de R$ 4,11, considerando das ações da Vale e da Bradespar também, chegando então aos 15 mil reais. Recomendo que você assista e compreenda do que foi falado nesse vídeo aqui, e se você já conhece, eu te convido a considerar o grupo VIP do Ativo Virtual. Se você ficou interessado, basta acessar lp.ativovirtual.com.br, rolar esse site um pouco para baixo e chegar aqui e entre no grupo VIP. Clicando aqui, você vai ter acesso a escolher o grupo VIP ou o grupo Premium, considerando os grupos de ações, opções ou os dois, ou até mesmo o grupo Premium, que tem chat aberto comigo e com o meu time. Sem falar diversas oportunidades, lives, treinamentos, notícias que fazem diferença nos investimentos e muitos outros conteúdos. O fato é que quando observamos os indicadores financeiros que a empresa trouxe logo nos seus destaques, nota aqui o lucro líquido atribuível aos acionistas da Vale de 2,4 bilhões de dólares. Então, tem que multiplicar isso aqui pelo câmbio. Mas esse é o lucro líquido atribuível, onde a empresa já fez as suas provisões, inclusive no fluxo de caixa livre, daquilo que ela precisa pagar ao poder público referente ao exercício social do ano de 2024, que fez parte desse acordo. E aqui é que está a diferença, pode significar em um novo anúncio de pagamento de dividendos em breve da companhia. Notem, a provisão relacionada à Samarco foi revisada para 4,7 bilhões de dólares, um aumento de 1 bilhão de dólares, refletindo a avaliação mais atualizada sobre o potencial acordo com as autoridades brasileiras, as reivindicações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco e a extensão em que a Samarco pode financiar os desembolsos futuros. Ou seja, a empresa estava aguardando aqui por mais 1 bilhão de dólares. E o que aconteceu de fato? Bem, no próprio documento,
ele já traz obrigações a fazer. A Samarco executará determinadas obrigações, incluindo o sistema de indenização individual simplificado e voluntário, medidas de recuperação ambiental do Rio Doce e conclusão de ressarcimentos comunitários, cerca de 94% do total de casos a serem entregues em 30 de setembro de 2024. Já as provisões e expectativa de saída de caixa da Vale, a empresa está reafirmando seu compromisso de apoiar a Samarco. Afinal de contas, a Samarco, para quem não sabe, é uma joint venture entre a Vale e a BHP. E é por isso que a Vale está sendo chamada aqui para honrar com os compromissos em que a Samarco não consegue honrar sozinha. Do mesmo modo, dividindo com 50% com a BHP. Mas o fato é que o cronograma esperado de desembolso de caixa da Vale deixou muito claro. Notem que aqui, apesar da palavra estar em inglês, billion, ainda assim é em reais, no valor de 3,7 bilhões de reais para o quarto trimestre do ano de 2024, sendo que a contribuição da Vale em dólares ficou mais barata, 300 milhões de dólares. E quando eu digo mais barata, não necessariamente isso ficou barato de fato, mas em relação ao que a companhia havia estimado no momento que ela fez esse relatório aqui dos resultados dela, que é referente ao terceiro trimestre, em outras palavras, até setembro do ano de 2024. Novamente reafirmando, o lucro líquido da empresa é de 2,39 bilhões de dólares, mas o lucro líquido atribuível aos acionistas é um pouco maior, de 2,4 bilhões, que considera aqui também caixa e equivalentes de caixa. Então, como estamos vendo as cotações da companhia caindo 17,91% nos últimos 12 meses e com possibilidade de estarmos próximos a ver um novo anúncio de pagamento de dividendos da Vale, embora muito menor do que aconteceu nos outros anos, vou falar mais sobre isso nesse vídeo também, além das projeções e preço teto do ativo virtual. Lembrando que as projeções são anuais, então já tenho realizado e mais aquilo que ela ainda pode pagar. E desse jeito, a cotação de R$ 56,80 mostra que a empresa está 5,34 no PL, ou seja, é o valor de mercado dividido pelos lucros dos últimos 12 anos. Fica mais fácil pensar dessa forma porque, analogamente, podemos concluir imediatamente que a empresa consegue pagar todo o valor de mercado dela com pouco mais de 5 anos. Realmente é um grande feito e, para não ser um número solto, o benchmark de mercado, que serve como uma linha de base, é de um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Vale entrega para os acionistas, e eu vou fazer uma pequena revisão aqui dos resultados do terceiro trimestre para ficar mais fácil de compreender o cenário atual da empresa, pelo menos no financeiro, o que ela está fazendo também. Já no PVP, ela mostra que está 24% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield excelente para essa cotação, de 12,61%, o que pode sinalizar uma verdadeira oportunidade, ainda mais depois dessa queda recente, apenas por rumores de que o mercado não gostou das últimas falas do governo chinês em relação aos incentivos fiscais, demonstrando assim que nos últimos 12 meses aconteceu toda essa queda aqui das cotações, o que pode favorecer os investidores de longo prazo a realmente comprarem barato o ativo, caso você avalie que ele faz sentido na sua carteira de investimentos. Até mesmo se compararmos a média do segmento de minerais metálicos, o PL da empresa continua muito descontado. Veja que a média é de 6,39, ou seja, as empresas que estão nesse segmento, somadas e dividido pelo número que estão aqui no segmento, geram esse múltiplo de 6,39. Sem dúvida nenhuma, a Vale está muito mais barato do que essas empresas desse segmento. O que chama a atenção também é que as receitas e os lucros da empresa até subiram em relação ao que aconteceu no ano de 2023, quando observamos os últimos 12 meses. Isso aqui é peça fundamental quando o assunto é pagamento de dividendos. Notem só, a empresa no ano de 2023 fechou com uma receita líquida de 208 bilhões de reais e um lucro líquido de 40,55 bilhões. Agora, nos últimos 12 meses, a empresa já entregou 211 bilhões de reais e 48,3 bilhões de reais de lucro líquido. Isso aproximado, mostrando claramente que a empresa, mesmo com todas as dificuldades, negociações, brigas políticas e muito mais, ainda assim a empresa está conseguindo aqui subir nos seus resultados. E é um fato de observar que a governança da companhia realmente está mais preocupada com o que o acionista está avaliando de receber em dividendos. Veja que o dividend yield atual de 12,61% é muito acima da média, inclusive dos últimos 5 anos, de 8,12%. Mas, desde o ano de 2021, a empresa tem pago excelentes dividendos. Na verdade, dividendos excepcionalmente altos, como aconteceu no ano de 2021, em que a empresa pagou 18,79%, que foi um ano complicadíssimo logo após a pandemia do Covid-19, que surgiu aqui no início do ano de 2020, e a maioria das empresas reduziu seu pagamento no ano de 2021, a Vale conseguiu pagar muito mais. Depois de 2022, a empresa pagou 8,53%, 2023, 7,87% e agora 12,61%.
61%. Então será que a companhia está tão ruim quanto o mercado está falando que ela está? Bem, deixa aí nos comentários e também vamos acompanhando aqui o desenrolado raciocínio sobre o pagamento de dividendos da empresa. Notem que em anos anteriores, como por exemplo 2023, a empresa anunciou no final de outubro com o Datacom para o dia 21 de novembro de 2023. Já em 2022, a empresa anunciou em agosto, exatamente como ela fez neste ano, ou seja, em agosto ela trouxe um JCP e ela trouxe uma Datacom para o dia 12 de dezembro de 2022. Então, realmente a empresa oscila entre os resultados do terceiro trimestre com o avançado quarto trimestre, o que faz todo sentido realmente a empresa fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos, essa diferença que acabamos de falar, muito em breve, uma vez que a própria Fitch Ratings trouxe o rating de crédito da Vale muito bem avaliado, inclusive. Observe que aqui tem a presença de duas notas nesse texto, e ela está relacionada à estrutura de avaliação de crédito realizada pela Fitch Ratings, que avalia as empresas e os instrumentos financeiros em diferentes contextos. A primeira parte é justamente avaliando as IDRs de longo prazo de moeda estrangeira e local BBB da empresa. Ou seja, a IDR ela reflete a capacidade da empresa, neste caso da Vale, de honrar suas obrigações financeiras em moeda estrangeira e local. Esse rating considera o risco de inadimplência de um emissor como um todo, sem olhar especificamente para garantias ou particularidades dos instrumentos de dívida. Ou seja, a Vale aqui tem um IDR mantido de BBB, mas com a perspectiva revisada para positiva, vinda de estável. Então, a situação da empresa, de uma maneira global, por assim dizer, ela melhorou. E a segunda parte do texto, que fala que a Fitch Ratings afirmou o rating nacional para AAA, que é a nota mais elevada e que é comum, inclusive, de ver em empresas de altíssima previsibilidade de caixa, como no caso de transmissoras de energia elétrica, a Taesa é um exemplo delas. Esse é voltado para o mercado brasileiro. Então, ele serve como uma comparação relativa entre emissores no mesmo ambiente econômico, realmente representando o BBB, atribuído à Vale, como o nível mais alto de qualidade de crédito do Brasil, refletindo a sólida posição da empresa em relação aos seus pares locais. Inclusive, quem emite outros títulos de crédito semelhantes a esse aqui, como da Vale. E um dos principais fundamentos do rating realmente está aqui o acordo final da Samarco. A própria Fitch Ratings reconhece todo esse acordo que eu vim explicando ao longo desse vídeo, referindo às obrigações de desempenho da Samarco, incluindo as indenizações, ressarcimentos e recuperação ambiental, que serão gradualmente transferidas da Fundação Renova. A Vale acredita que os litígios adicionais relacionados, como a ação coletiva do Reino Unido, têm menor probabilidade de se concretizar, pois o argumento-chave para que o caso seja considerado em Londres é de que não houve solução no Brasil. E agora houve, está firmado, acordado e com todo o seu planejamento de pagamentos conhecido desde o início. Aliás, mostrei logo no início do vídeo. Então, as saídas de caixa são elevadas, mas de acordo com a Fitch Ratings, são gerenciáveis para as ações de remediação. Observem o texto. Os desembolsos resultantes esperados são significativos, mas administráveis, considerando a posição de caixa da Vale, seu acesso ao mercado e o cronograma de pagamentos. Então, tudo que eu vim explicando ao longo do vídeo, ou seja, o acesso ao mercado e o cronograma de pagamentos já definidos, apoiam muito a previsibilidade de caixa que a Vale vai passar a oferecer para os seus acionistas. Então, cerca de 4,2 bilhões de dólares devem ser desembolsados entre os anos de 2024 e 2026. Claro, isso é ruim para o contexto financeiro da Vale, mas por outro lado é muito positivo, porque agora não tem dúvida mais. A gente sabe que a empresa vai pagar no máximo 4,2 bilhões de dólares. E o cenário base da Fitch Ratings incorpora 1 bilhão de dólares em 2024. Só que já vimos que o acordo não contempla esse valor aqui. O valor contemplado é de 0,7, ou seja, 700 milhões de dólares. Mas notem que a data é do dia 29 de outubro de 2024, antes do acordo que foi publicado pela companhia. E ela ainda considera 2 bilhões de dólares no ano de 2025 e 1,2 bilhão de dólares em 2026. Por outro lado, o acordo de reparação integral de Brumadinho prevê 5,2 bilhões de dólares em desembolsos de compromissos e despesas de 2024 a 2026, além de melhora nos ativos de metais básicos, que é a Vale Base Metals, falado inclusive no Fique Preparado, e um robusto perfil de negócios. Tudo isso fundamentando o caso de investimentos da Vale. Então existe a possibilidade da empresa trazer um novo pagamento de dividendos ainda neste ano? Existe. Provavelmente a empresa está sendo cautelosa com o desenrolar do quarto trimestre, que já começou, para avaliar quanto desse caixa a empresa consegue realmente utilizar para fazer pagamento de dividendos. Mas de fato, não dá para esperar um pagamento semelhante ao que aconteceu nos outros anos, como por exemplo no ano de 2011, em que a empresa pagou cerca de R$ 2,33. Essa com certeza não vai ser uma realidade para a Vale nesse momento do ano de 2024
2024 que está desafiador em relação ao cenário macroeconômico, mas também com esse novo acordo de reparação que ela está compensando o caixa da Samarco. Trago agora as projeções e o preço teto do ativo virtual, e que eu mantenho inalteradas até o momento, mostrando assim um payout ainda esperado de 65%, o que geraria um DPA, ou seja, um dividendo esperado por ação de R$ 5,97. A expectativa aqui é que realmente a Vale confirme seu compromisso de ter foco nos acionistas, que apesar desse novo acordo com o governo de fazer a reparação, ele já estivesse mapeado realmente nos custos da Vale, no projetado, ou seja, na provisão de custos da companhia, e assim ela consiga manter esse excelente patamar de dividendos que ela vem desempenhando ao longo de 2024. Se isso acontecer, vamos então à pirâmide do ativo virtual. A 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 149,38. A 6%, R$ 99,59. 8%, R$ 74,69. E a 10%, R$ 59,75. Isso porque esses R$ 5,97 representa uma rentabilidade de 9,72%, com uma margem de segurança de 8%, de 21,45%. Isso se traduz numa comparação do preço teto de 8%, como podemos ver aqui, em relação a esse rendimento, gerando assim essa divergência, ou seja, essa margem de segurança de 21,45%. Lembrando que eu estou considerando nessas contas aqui a cotação de R$ 61,50 para as ações Vale 3. Mas já deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dos resultados da Vale e o que você pretende fazer. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.